Gravando, gente. Então, bom dia, né? Dando continuidade aqui à nossa aula. O tema da aula de hoje são as doenças em que a gente utiliza métodos de aglutinação para fazer o diagnóstico e o acompanhamento dos pacientes dessas doenças, né? Primeiro, vamos falar de artrite reumatoide. O que é a artrite reumatoide? A artrite reumatoide, ela é, assim como a gente já tinha comentado na aula de hoje, né? Ela é uma doença inflamatória crônica sistêmica. Então, o que isso significa? Ela é uma doença, né, que ela tem um longo tempo aí de duração, né? A gente já falou sobre a diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica. Alguém lembra para mim qual que é a diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica? Nós falamos lá na aula presencial ainda. Alguém lembra para mim qual que é a diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica? Uma está no início e a outra já está mais avançada, levando para o lado da cura. Só que no caso da artrite reumatoide, ela não cura, né? Exatamente, né? A inflamação aguda, ela é uma inflamação inicial, né? Na maioria dos casos, depois dessa inflamação aguda, o sistema imune consegue controlar, consegue fazer o reparo tecidual, ou então o paciente recorre a algum medicamento, né? E volta à homeostasia, volta ao equilíbrio. Agora, aquela inflamação que ela perdura por muito tempo, a gente fala que é uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica, a gente também vê uma diferença de perfil celular, né? A inflamação aguda tem mais a presença de células da resposta imune inata. A inflamação crônica já tem a presença de células da resposta imune adquirida, tá? Então, a artrite, né, ela é essa doença inflamatória crônica sistêmica, a artrite reumatoide. Ela é uma doença autoimune. Nós temos vários tipos de doenças reumáticas, nós temos vários tipos, né, de doenças que têm o mesmo sintoma, um sintoma bem semelhante ao da artrite reumatoide, né? Qual que é a diferença básica? O que provoca a doença. A artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune. Então, se o paciente desencadeou ela em algum momento da vida, ele vai ter essa doença para o resto da vida dele, porque ela é autoimune, ou seja, o próprio sistema imune dele combate as articulações dele, né? Destrói o que é próprio. Então, ela afeta as articulações e podem afetar até outros órgãos já num estágio mais avançado. Pode afetar, por exemplo, um rim, tá? Mas lembrando, em estágios mais avançados. Né? Inicialmente, né, gera ali um processo inflamatório, uma inflamação do líquido sinovial, que a gente chama de sinovite, e aí pode ocorrer a destruição da cartilagem. Lembrando, o que é o líquido sinovial? O líquido sinovial é aquele líquido que fica ali entre as articulações, né? Então, aqui a gente tem um osso, aqui a gente tem outro osso. No meio aí tem a cartilagem envolvendo os ossos, né? E no meio tem o líquido sinovial, extremamente importante para amortecer impactos, né? Para não deixar um osso encostar no outro. Então, esse líquido sinovial, ele é algo extremamente importante para a gente, né? Mas, como tem a inflamação, né? Essa inflamação, a gente já viu em outros momentos, que uma inflamação a longo prazo pode gerar um problema para o paciente, que é a que a gente chama de destruição de cartilagem, né? E aí, quando destrói essa camada protetora do osso, que é a cartilagem, pode chegar até começar a ter destruição óssea, né? Que é o que a gente chama de artrose, tá? Então, a inflamação do líquido sinovial, como que a gente consegue comprovar isso? Porque lá no líquido sinovial, quando eu faço uma punção desse líquido e analiso o que tem nesse líquido, eu encontro citocinas inflamatórias. Então, ali naquele líquido, eu encontro TNF, eu encontro interleucina 1, eu encontro interleucina 8, eu encontro interferon gama, que são todas citocinas inflamatórias, ou seja, essas citocinas, elas recrutam células para aquele local, recrutam células lá para o líquido sinovial, né? E essas células começam a destruir essa cartilagem. Então, ali vai ter macrófago, explosão respiratória oxidativa, né? E vai só agravando a situação desse paciente, tá? E o que desencadeia essa doença?
A artrite reumatoide, ela é desencadeada por um linfócito T-CD4 autorreativo, tá? Então, a gente fala que ela é que tipo de doença de hipersensibilidade? Nós vimos lá na aula presencial que a gente tem hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Quais das doenças de hipersensibilidade que é provocada por linfócitos T autorreativos? Alguém lembra? Alguém? Qual que é a tipo Tipo 1? 1? Qual que é a tipo 1 que a gente viu lá na aula presencial? Gente, a gente viu até caso clínico lá na aula presencial. Ah, asma, professor, eu esqueci, que esse caso É, clínico. o caso clínico que a gente viu foi de asma, né? E de E dermatite dermatite. atópica. Então, a tipo 1, ela era provocada por qual mecanismo da resposta imune? IgE. IgE, amém, senhor. Alguém conversando comigo e respondendo. Parabéns, né? A tipo 1, ela é provocada pelo IgE. Então, esse anticorpo provoca ali desgranulação de mastócito, basófilo, eosinófilo, né? Desencadeando os processos alérgicos, né? Achei aqui, é tipo 4 do fator reumatoide. Muito bem, tá com um caderninho aí, né? Muito bem, exatamente, né? Aí, a tipo 2 é provocada por autoanticorpos, a tipo 3 é provocada por complexos imunes e a tipo 4 é provocada por linfócitos T autorreativos, né? Então, aí, como a coleguinha falou pra gente, a artrite reumatoide, como ela é provocada por linfócitos T CD4, né? É um tipo de linfócito T, então ela é classificada como uma doença de hipersensibilidade tipo 4, tá? Lembrando que na prova, gente, quando eu falar de cada doença dessa, eu vou pedir lá para vocês que vocês lembrem lá do mecanismo imunológico, se é hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, por que essa doença acontece, qual que é a célula imunológica envolvida, as mesmas perguntas ali que eu fiz do caso clínico, né? Eu vou fazer também dessas outras doenças que nós estamos estudando, tá? Então, vocês sempre precisam saber mecanismos imunológicos, tipo de doença de hipersensibilidade, qual que é o diagnóstico, qual que é o tratamento, quais são os sintomas que o paciente apresenta, tá? Então, continuando, né? A artrite reumatoide, ela é desencadeada por esses linfócitos TCD4 autorreativos. E o que esses linfócitos TCD4 autorreativos eles fazem? Os linfócitos TCD4, eles ativam outras células, né? Eles conseguem ativar macrófago, eles conseguem ativar linfócitos B. Então, com a ativação de macrófago, aumenta mais ainda o processo inflamatório, né? Ocorre mais ainda a liberação dessas citocinas. Então, o interferon tipo 1, o linfócito TH1 libera interferon gama, o macrófago libera TNF, interleucina 1, as células dendríticas também. Então, isso aqui que gera a inflamação. Além disso, o que o linfócito TCD4 faz? Ele ativa os linfócitos B a produzirem anticorpos, né? Não sei se vocês lembram lá da imunologia básica. O linfócito B, ele é ativado pelo linfócito TCD4. Então, quando tem ele o processo de apresentação de antígeno, né? É o linfócito TCD4 que libera a citocina, o linfócito B secretar anticorpos. Não sei se vocês se lembram lá, né? Mas a gente até revisou no início aí do semestre. Se o linfócito TCD4 libera interferon gama, né? O anticorpo que vai ser produzido pelo linfócito B é um anticorpo do tipo IgG, tá? Então, esse linfócito B, ele produz inicialmente, né, o IgM, que é de fase aguda, mas na fase crônica ele vai liberar esse IgG, tá? E aí, esse é um dos problemas também da artrite reumatoide, né? O sistema imune ataca o que é próprio. Então, o linfócito TCD4 ataca o que é próprio e esse anticorpo que o linfócito B produz também ataca o que é próprio. Ou seja, esse anticorpo piora mais ainda a situação do paciente, tá?
O linfócito T já estava liberando isso tudo para destruir a cartilagem, já estava tudo inflamado ali no local. Além disso, vem um linfócito B que produz um anticorpo que continua destruindo o que é próprio. Aí lascou de vez a vida do paciente, né? Aí ele já fica ali sentindo muita dor, as articulações muito inchadas, né? Que é característica da doença. E aí, gente, esse autoanticorpo que o linfócito B produz, a gente dá um nome para ele, né? A gente fala que são os anticorpos do tipo IgG ou IgM reativos contra o que é próprio. Ele reage contra o próprio anticorpo nosso. Então, esse fator, esse autoanticorpo, a gente chama de fator reumatoide, tá? Então, o que é um autoanticorpo? É um anticorpo que destrói o auto seu, uma coisa própria sua, tá? Então, um autoanticorpo é o que destrói o que é próprio. É um anticorpo que destrói, que reage contra o que é próprio. E esse autoanticorpo a gente chama de fator reumatoide, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra fator reumatoide, significa que o paciente tem um anticorpo que está destruindo o que é próprio, tá? Então, lá no caso clínico de hoje, né, no exercício que a gente fez no início da aula, o paciente, ele tinha fator reumatoide, né? Estava lá fator reumatoide reagente, estava presente o fator reumatoide nele. Então, significa, né, que ele tem esse autoanticorpo que a gente associa com essa doença autoimune, que é a artrite reumatoide, tá? Então, ela é uma doença de hipersensibilidade tipo 4. Entendeu até aí, gente? Alguma dúvida? Pode continuar? Não, tudo ok, professor. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar, né? Só que aí... Pra mim, professora, pra mim não tá ok, não. Tem como você voltar Qual que é a dúvida? Todas. Então, Tô fala. brincando. Então, fala aí. Essa parte de que ele... IgG, IgM, que ele... dos tecidos que você falou, que alta não sei o quê, eu não entendi. Doença autoimune. Doença autoimune significa que o sistema imune destrói o que é próprio do paciente por engano. É uma falha. Não, aí, lá na parte lá, ó, esse trem de linfócito, Então, como que CD4, esse trem eu não consigo entender muito. Como que ocorre a destruição? É um processo de resposta imune, né? Qual que é o normal da nossa resposta imune? O normal da nossa resposta imune são os linfócitos T reconhecerem o que é estranho, reconhecer o que é ruim para a gente, reconhecer, por exemplo, um vírus, reconhecer uma bactéria, né? Então, a função do nosso sistema imune é reconhecer o que é estranho. Quando o linfócito T reconhece o que é estranho, ele produz uma resposta imune para destruir aquilo que é estranho. Então, ele ativa outras células para matar essa bactéria, para matar esse vírus, tá? Isso aí é imunologia básica, tá? Se você tiver com dúvida nesse processo, você precisa voltar lá na imunologia básica. Pega seu caderno, pega o livro do Abas, tá? Que foi o que a gente revisou lá na nossa primeira aula, né, do semestre, né? Então, o nosso sistema imune, ele destrói tudo que é estranho. Como que ele destrói? A partir do momento que ele reconhece o antígeno estranho. Reconheceu o estranho, desenvolve um mecanismo para combater, para destruir, tá? Nesse caso de doença autoimune, esse linfócito T, ele reconhece o que é seu, o que é do paciente. Então, por exemplo, ele entende que a cartilagem lá do paciente é estranha, tá? Então, o que ele faz? É uma falha, é um erro. Isso não pode acontecer, né? Mas, infelizmente, em alguns pacientes, essa falha pode acontecer. O que acontece? Ele pega ali uma coisa que é sua, a cartilagem que é sua, que é protetora, o linfócito T vem, identifica que aquela cartilagem é estranha, e quando ele identifica que aquela cartilagem é estranha, ele destrói tudo o que é estranho.
Então, ele começa a desenvolver mecanismos para destruir o que é estranho. Só que, na verdade, esse é o problema, né? Ele acaba destruindo a cartilagem do próprio paciente. Isso é o problema dessa doença. Por isso que ela é autoimune. É um linfócito T que libera citocinas que destroem o que é próprio. É o linfócito T que ativa um linfócito B a produzir um anticorpo que destrói o que é próprio. Entendeu? Se você ainda tiver dúvida nisso, Entendi. lá nas aulas minhas do YouTube, né, lá no meu canal do YouTube, tem todas as minhas aulas de imunologia. Todas as disciplinas que eu ministro, né? Imunobásica, imunoclínica e a parasitologia clínica. Então, Imunobásica também tem lá, professora? imunobásica também tem lá. Então, nessa semana, né? A aula ainda não tá lá porque vai ser a aula dessa semana. Nessa semana, eu vou dar aula para os meninos da imunologia básica, justamente desse processo de apresentação de antígeno, tá? Então, se você quiser ver no final da semana, essa aula já vai estar lá no meu canal do YouTube. Mas lá no canal do YouTube já tem de resposta imune básica. Já tem sobre apresentação de antígenos, sobre ativação de células T. Já falei um pouco sobre isso com os meninos. Qualquer coisa, você pode acessar meu canal lá e ver essas outras aulas, tá? Tá bom. Professora, Diga. prova sobre as doenças, você vai cobrar essa parte dos linfócitos ou vai cobrar mais só o mecanismo, o tipo da doença, essas coisas? Eu cobro mecanismo imunológico. Para vocês entenderem mecanismo imunológico, vocês precisam entender de imunologia básica. Lembra lá que quando a gente falou de asma, quando nós falamos de dermatite atópica, eu desenhei célula no quadro, eu desenhei o processo de apresentação de antígeno, eu desenhei um linfócito B produzindo um anticorpo do tipo IgE, eu desenhei um IgE ligando a uma célula da resposta imune que é o mastócito, eu desenhei o mastócito sendo desgranulado. Então, assim, isso aí, gente, é imunologia. Não tem como você entender a clínica se vocês têm falhas na imunologia básica, tá? Então, eu preciso que quem ainda está com dúvida nisso, que volte, porque eu não tenho tempo, né? As nossas aulas de imunologia clínica, nós não temos tempo para dar, vocês ficaram um semestre inteiro vendo imunologia básica. Eu não posso revisar a imunologia básica com vocês o semestre inteiro de imunologia clínica, porque senão vocês vão ficar sem o conteúdo de imunologia clínica. Mas vocês precisam entender o que é um TNF. Quando eu falo TNF, vocês já precisam saber quem é TNF, de onde veio o TNF, qual célula que secretou o TNF. Quando eu falo interferon gama, vocês já precisam saber o que o interferon gama faz, de que célula que ela vem. E lembrando que tudo isso aqui eu já revisei esse semestre, tá? Se vocês não lembram disso, acorda para a vida, pega o caderno, porque eu vou cobrar na prova. Imunologia clínica, para quem não entende nada de imunologia básica, imunologia clínica não é fácil. Vocês vão ter que ir se desdobrar, tá? Porque vocês precisam entender da básica para entender a clínica. E eu não tenho tempo. Por exemplo, o interferon gama vem do TH1. O TH1 ativa macrófago, para macrófago matar. O TNF vem de macrófago. O TNF vem de célula dendrítica, interleucina 8, interleucina 1, né? Como que ataca? É uma inflamação, recruta célula. Como que o linfócito B produz anticorpo? O linfócito B virgem apresenta para o TCD4, CD4 reconhece o antígeno, volta para o linfócito B produzir anticorpo. Então, por exemplo, se o linfócito TCD4 libera interleucina 4, produz anticorpo do tipo IgE. Se o linfócito T libera interferon gama, produz anticorpo do tipo IgG. Né? Isso aí nós já falamos nesse semestre. Primeira aula, segunda aula, nós já falamos disso. E semestre passado, vocês ficaram 6 meses, um semestre falando disso, tá? Então, volta atrás aí, vamos dar continuidade na nossa artrite reumatoide. E aí, gente, vem o problema da artrite, né? Que hoje, a gente sabe que ela é uma doença de hipersensibilidade tipo 4. A gente sabe que é o linfócito T que reage contra o próprio. A gente sabe que tem a presença desse autoanticorpo que a gente chama de fator reumatoide. Mas vem a pergunta: por que isso acontece? Né? Na verdade, né, a gente não sabe ao certo o que desencadeia essa autoimunidade. Né?
A etiologia da doença, ela é desconhecida, tá? Eu não sei se é alteração hormonal que provoca isso. Eu não sei se é um vírus que provoca isso. Eu não sei se é porque é mulher, se é porque é homem que provoca isso, tá? Por isso que a gente fala que ela é de etiologia desconhecida. O mecanismo imunológico está bem elucidado, porque quando eu faço uma punção do líquido sinovial, eu vejo tudo que está acontecendo. Eu vejo citocina inflamatória, eu vejo linfócitos TCD4, eu vejo fator reumatoide. Isso eu elucidei já. Mecanismos imunológicos já estão elucidados. Mas o gatilho para isso acontecer, a gente ainda desconhece. A gente só sabe que do nada, essa pessoa, de repente, começa a ter sintomas de artrite reumatoide, né? A gente não sabe se é uma infecção, a gente não sabe se é uma questão genética, a gente não sabe se é mudanças hormonais, né? São suposições. A gente observa, né, que é uma doença que é mais frequente em mulher. A gente observa que é uma doença que ocorre em mulheres entre 30 e 50 anos, mas às vezes acomete mulheres com 60, às vezes acomete homem, né? Por isso que a gente não chega ainda a uma conclusão, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte, é improvável que o fator reumatoide desencadeie a doença. Agora a gente já sabe que o que desencadeia a doença é o linfócito TCD4. Por isso que ela é uma doença de hipersensibilidade tipo 4, tá? E aí, quais são os sintomas dessa doença, né? Qual é a fisiopatologia dessa doença? O aspecto mais importante dela é a sinovite. O que é sinovite? Inflamação da sinóvia. O que é inflamação da sinóvia? Inflamação do líquido sinovial, né? Que fica ali nas articulações, né? O que é essa sinovite, né? A sinóvia, a articulação, ela fica edemaciada, fica inchada, né? Então, ela pode ficar inchada, pode ficar vermelha, as velocidades ficam aumentadas. Isso é sinal de quê, gente? É sinal de inflamação, né? Sinal de inflamação. Então, o processo inflamatório está na articulação. Se a inflamação está na articulação, se as citocinas inflamatórias estão na articulação, a articulação vai ficar inchada, vermelha, vai ficar dolorido, né? E o paciente chega a comprometer o movimento dele, começa a ter até uma hipertrofia. É tanta dor que ele não consegue mexer os dedos, né? Quando está atacado aqui nas digitais, né? Aqui a gente tem um caso, né, de um paciente com artrite. A gente já vê aqui as deformidades aqui nos dedos, né, nas mãos e nos pés. Esses casos já são casos mais avançados, viu, gente? Por isso que o paciente, ele precisa ser muito bem monitorado. O médico não pode permitir que o processo inflamatório destrua a cartilagem, tá? Porque senão vai acontecer isso aqui, né? Como que vocês acham que a gente vai tratar esses pacientes com artrite reumatoide? Corticoide. Corticoide, né? O problema não é o excesso de inflamação, o problema não é a desregulação do sistema imune. Ai, mexer aqui, gente. O problema não é a desgranulação do sistema imune, não é? Então, não é a exacerbação do sistema imune, não é o próprio sistema imune que está destruindo. Então, o que a gente tem que fazer com esse paciente? Utilizar nele um imunossupressor, que é um medicamento que vai ter uma queda da imunidade. Como vocês me falaram aí, nós temos o exemplo de um corticoide, tá? Mas nós temos os MABs da vida, infliximab, né? Temos tacrolimus, temos outros medicamentos imunossupressores aí também, além de prednisona, prednisolona, tá? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu os sintomas da doença? Todo mundo entendeu os mecanismos imunológicos, que é uma doença de hipersensibilidade tipo 4, né? Não tem causa específica, não se sabe por que a pessoa desenvolve a doença, né? É o mesmo caso que eu contei para vocês lá na aula teórica, né, das minhas doenças autoimunes. Não sei por que eu tenho elas, só sei que desencadeou em mim, né? Eu não nasci com elas, eu descobri que eu tinha isso, eu tinha, sei lá, uns 20 anos de idade, né?
Não tem ninguém da minha família que tem. Então, assim, não sabe por quê. Só se sabe que o meu sistema imune falhou. E a partir do momento que ele falhou, ele começa a produzir um mecanismo que destrói o que é meu, né? É um caso parecido com o da artrite, só que o da artrite é tipo 4, né? E o meu, como eu falei para vocês lá na aula teórica, né? É uma doença tipo 2, que é o que a gente vai estudar ainda nesse semestre. A gente ainda não estudou a tipo 2, né? A gente estudou a tipo 1 e agora a gente está estudando a tipo 4. A cirurgia deu certo, professora? Oi? A cirurgia deu tudo certo? A cirurgia deu tudo certo, a cirurgia foi um sucesso, né? E agora é só ficar monitorando. De 6 em 6 meses eu vou ter que fazer esse procedimento, mas é porque como é autoimune, né? Agora eu fiz o procedimento e resolveu o meu problema. Mas como é autoimune, meu sistema imune vai continuar destruindo o que é o meu. Então, daqui 6 meses, eu vou ter que fazer um tratamento de novo. No caso de artrite, tem um medicamento que a pessoa toma, né? No meu, tem os medicamentos que eu tomo, mas agora eu desenvolvi a terceira, né? Que aí não tem medicamento. Então, como não tem medicamento, de 6 em 6 meses, eu vou ter que fazer o procedimento lá de limpeza no meu estômago, porque ainda não temos um medicamento para isso. E como é autoimune, eu não tenho o que fazer, a não ser me tratar, né? É o caso de artrite, né? O paciente vai ficar eternamente convivendo com essa doença. Então, ele vai ter que ser monitorado por um médico. Então, ele de 6 em 6 meses, ele vai ter que ir no reumatologista, para o reumatologista ver como que tá essa doença, se tira medicamento, se põe medicamento, se muda dose de medicamento, entendeu? E aí, gente, como que a gente chega a essa conclusão de que o paciente tem artrite reumatoide, né? Primeira coisa, a clínica do paciente. Então, o paciente ele chega no consultório relatando dores nas articulações. Professora, diga. Não faz exame de imagem para saber se está com artrite, não é só exame de sangue? A gente faz todos os exames. Faz exame clínico, que é a anamnese do paciente. Então, se o paciente fala que está com dor na junta, né, a famosa dor na junta, dor nos dedos, já é um sintoma, né, que a gente pode associar a uma artrite reumatoide. Então, isso é o exame clínico. Além do exame clínico, eu preciso fazer outros exames para confirmar. Quais são os outros exames que são úteis para confirmar, para fazer o diagnóstico da doença? A gente utiliza de exames de imagem, tá? Então, exames radiológicos, a gente consegue ver o processo inflamatório, mas eu também recorro aos exames laboratoriais, que é onde o farmacêutico está inserido, né? Que é onde nós, farmacêuticos, lá dentro de um laboratório de análises clínicas, é onde a gente realiza esse exame para o diagnóstico de fator de artrite reumatoide. E lembrando, lá no laboratório, esse exame é somente para fazer diagnóstico? Não. O exame ele serve tanto para confirmar a doença, quanto para avaliar a severidade e o curso da doença, tá? Então, confirmar a doença a gente chama de diagnóstico. Avaliar severidade e o curso da doença a gente chama de prognóstico. Então, o prognóstico é o acompanhamento do paciente, ou seja, de 6 em 6 meses o paciente vai ao médico. De 6 em 6 meses ele vai fazer exames laboratoriais, tá? Por quê? Lembra o tal do fator reumatoide? Lembra lá o famoso título de anticorpo, né? O título, ele é importante para a gente ver a severidade da doença. Ou seja, pessoas com altos títulos de fator reumatoide são pacientes que têm os sintomas mais graves da doença, tá? Então, quando eu comparo 2 pacientes, um paciente com título, por exemplo, 1:8, outro paciente com o título 1:240, que foi o caso do que a gente viu hoje. E vamos pegar um outro paciente com o título 1:960. Quem que vocês acham que é o paciente que está com sintomas mais graves da doença? 1:8, 1:240 ou 1:860? 960? 1:960.
Exatamente, títulos mais altos têm mais anticorpo, mais alto anticorpo. O fator reumatoide não é o alto anticorpo da doença? Quando a pessoa tem muito alto anticorpo, ele está tendo muita destruição. Então, os sintomas vão ser mais graves, né? Então, por isso que a gente fala que os exames laboratoriais, além de confirmar o diagnóstico, eles também mostram para a gente, né, a severidade. Então, por exemplo, títulos altos, o paciente precisa de doses mais elevadas ou de um tempo maior de tratamento do que pacientes com títulos baixos. Por exemplo, um paciente com título baixinho, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, o paciente nem sintoma tem, de tão baixinho que tá. Tanto que lá no exame, ele já fala para a gente começar a diluição 1 para 30. Por quê? Tudo que está abaixo de 1 para 30 é um anticorpo que não é significativo na parte clínica, entendeu? Então, só é importante tratar o paciente quando os títulos estão elevados. Quando o título dá baixinho, né, o médico nem trata o paciente, nem usa corticoide. Por quê? Porque está no estágio leve da doença, o paciente nem dor está sentindo, nem edema está sentindo, né? E como são medicamentos que são imunossupressores, a gente não pode utilizar para o resto da vida no paciente, né? A gente tem que avaliar o risco-benefício para o paciente. E o imunossupressor utilizado a vida inteira, o paciente tem uma queda de imunidade. Então, às vezes, a artrite melhora, mas ele adoece muito fácil, né? Então, precisa sempre ali ficar monitorando. Por isso que de 6 em 6 meses, né? Tem casos que às vezes uma vez ao mês, uma vez a cada 3 meses, esse paciente ele precisa ser monitorado pelo médico. Como que o médico acompanha? Pelos exames laboratoriais. Viu a importância da imunologia clínica no diagnóstico dessa doença aqui? Viram, né? E aí, vamos lá então para os exames laboratoriais. Então, lembrando, o diagnóstico da doença é o exame clínico, exames de imagem e os exames laboratoriais. Então, o médico junta o resultado dos 3 para confirmar o diagnóstico. Você realmente tem artrite reumatoide. Você não tem artrite reumatoide. Então, ele baseia nisso com a associação desses 3 exames. Clínico, de imagem, laboratorial. Os exames laboratoriais, quais são os exames laboratoriais? São os exames, no caso da imunoclínica, né? São os exames de sangue, né? Quais são os exames que os médicos solicitam para os pacientes nesse momento? Tem um exame que chama VHS. O VHS é velocidade de eritrossedimentação. VHS ele é um marcador de inflamação. Pacientes que estão com processos inflamatórios, o VHS dá elevado. Outro exame é a famosa proteína C reativa, que a gente já falou. Proteína C reativa também é um marcador de inflamação, né? Outro exame que os médicos pedem é essa alfa-1 glicoproteína ácida. Alfa-1 glicoproteína ácida também é um marcador de inflamação. Ou seja, esses 3 exames aqui, essas 3 substâncias, a gente consegue detectar em pacientes que estão com processos inflamatórios. Ou seja, em pacientes que têm TNF. Ou seja, pacientes que têm elevação do TNF. A gente não falou lá no início que um paciente com artrite reumatoide, ele não tem TNF lá na articulação? Ele não tem citocinas inflamatórias na articulação, né? Então, aquelas citocinas inflamatórias induzem o fígado a produzir essas proteínas aqui, ó, que são proteínas de fase aguda. Então, alfa-1 glicoproteína ácida é um tipo de proteína de fase aguda, assim como proteína C reativa, né? Então, pacientes com artrite reumatoide vai ter esses 3 exames aqui elevados. E, além disso, a gente faz a dosagem do famoso fator reumatoide, né? Que é esse alto anticorpo. O que a gente observa? De 70% a 80% dos pacientes com artrite reumatoide tem fator reumatoide positivo, tá? Então, quando o paciente tem fator reumatoide, é um grande indicativo de artrite reumatoide, tá? Gente, a aula vai encerrar, tá? Eu vou